Olá, meus amigos, minhas amigas do canal do Salvador. Prazer estar de volta para continuar a nossa conversa. Estamos a 3 dias das eleições, o primeiro turno, né, de 2 de outubro, e o que parecia longe, finalmente estamos às portas. Hoje eu estava me lembrando daquele programa da TV Cultura, Rá-Tim-Bum, né? E no começo tinha uma entrada que era senta que lá vem a história, né? E história é muito interessante, todo mundo gosta de história, né? Especialmente a crianças, né? E muitos adultos também. Eu sou adulto e adoro, adoro uma boa história. Agora, essas histórias, elas têm muito de, apesar de muitas nos ensinarem muitas coisas, tem muita coisa de ficção, né? De imaginação que não condiz com a realidade, né, dos fatos. E por falar em realidade dos fatos, eu não sei se vocês conhecem o Mino Carta, né, um jornalista progressista. Ele é o fundador da Carta Capital, da revista Carta Capital, uma revista progressista, e nas suas falas ele sempre fala sobre a verdade factual, né? A importância dos fatos, né, para a gente fazer uma análise honesta e tirar as nossas conclusões, né? O achismo é ruim, né? Quando você está analisando, você quer entender os fatos, né? Na verdade, o achismo não ajuda muito, né? Então a gente tem que, o repórter, né, tem que ver os fatos, a verdade, né? Muito bem. Num dos vídeos passados, eu estava falando sobre uma época em que não existia internet. É verdade, não existia. Os que nasceram nessa época, é um pouco difícil imaginar como era antes, né? Os próprios telefones eram caríssimos e pouca gente tinha. Então se usava muito as correspondências, as cartas, né? E se usava carta para quase tudo e se conhecia as pessoas, se namorava através de carta, né? Isso tinha um problema sério, porque muita gente chegava a se casar, né, com pessoas que eles conheceram, né, entre aspas, através de correspondências, né? E aí a verdade factual se impunha, né, àquilo que você tinha na mente, que você imaginava. Puxa vida, mas não imaginava que ela era assim, que era assado, né? Porque na carta ela dizia isso, ou ele dizia isso, né? E, como diz o ditado, o papel aceita tudo, né? E também eu cheguei a mencionar aqui que Dom Pedro II, quando ele fez 18 anos, ele, o pessoal ali em volta dele, né, da monarquia, precisava arrumar uma esposa para Dom Pedro II. E arrumaram uma foto de uma princesa, né? Eu acho que era italiana, se eu não me engano. E a foto ela era muito bela, né? Muito bonita. E aí Dom Pedro foi para o Rio de Janeiro, todo feliz, todo animado para receber a sua noiva. E ao chegar lá, ele se deparou com a verdade factual, né? Ela não era nada bonita, né? E tinha uma série de problemas que era bem diferente do que ele imaginava, né? E conta-se alguns historiadores que Dom Pedro chorou, né? Ele chorou diante da verdade factual, né? Então, nós estamos agora aqui há 2, 3 dias da eleição e eu queria chamar a atenção para a verdade factual, né? Nós temos uma parte da população brasileira, especialmente aqueles que se identificam com os chamados evangélicos, né? Em que vocês têm uma imagem, né? Foi vendida uma imagem de Bolsonaro para vocês, né? E vocês veem Bolsonaro como um homem de família, né? Como gente de bem, né? Que mais?
evangélico, né, que seguidor de Jesus Cristo, né, defensor da boa família, dos bons costumes, né, enfim, esse tipo de coisa toda, né. Mas isso é história, né, isso é história, isso é uma grande ilusão, né. Então, o que eu queria chamar vocês para a reflexão, para a verdade factual, né. Bolsonaro ele é muito diferente dessa realidade não, dessa imagem que foi vendida ao povo brasileiro, né? Então, Bolsonaro, por exemplo, lá quando ele estava lá em Agulhas Negras, lá, ele ameaçou, tinha planos lá de soltar umas bombas lá por uma questão salarial, né? Então ele já era delinquente lá na AMAN, né? E ele foi expulso da AMAN e depois se fez um acordo lá por cima, lá entre os militares lá, e aposentaram ele. Promoveram e aposentaram ele lá, né? Então ele já saiu de lá aposentado e aí se dedicou à carreira de parlamentar. Em 30 anos como político, nada produziu, não foi uma árvore infrutífera, né? Durante esse tempo, ele esteve envolvido aí com rachadinhas, né? Que é o nome gourmet para peculato, né? Dinheiro de rachadinha é dinheiro público, né? Portanto, é roubo de dinheiro público. Recentemente, nós ficamos sabendo que a família tem mais de 100 imóveis, né? Mais de 50, 57, se não me falha a memória, comprados com dinheiro vivo, né? Com sacos de dinheiro, porque imóveis milionários, né? Então, quando ele diz que não é corrupto, é muito pouco provável que ele não seja corrupto, né? A rachadinha já é corrupção, a compra desses imóveis com sacos de dinheiro, porque o volume de dinheiro é muito grande, né? Quem compra 57 imóveis com dinheiro vivo, você conhece alguém? Você conhece, comenta aí no vídeo aí, né? E além disso, um sujeito que é homofóbico, é racista, né? É misógino, quando ele diz para uma mulher não te estupro porque você é feia, você não merece, né? É racista quando se dirige aos negros, falando do seu peso em arrobas, né? Admirador da tortura e torturador, né? Então, meus amigos, a verdade factual não tem nada a ver com aquela imagem que eles venderam para vocês, né? Sem falar que é um governo genocida, né? Mais de 600 mil mortes, né? O cara que lutou contra as vacinas o tempo todo, até hoje, né? E então, realmente, ele não merece nem o meu voto, nem o seu, né? Não vote em qualquer um, menos nesse elemento, nesse genocida, nessa história que ele inventou, né? E é um delinquente, né? Porque vive ameaçando as instituições democráticas, né? O STF, ameaça fechar Congresso, né? No momento aí da história, ameaçou até, disse que tinha que matar uns 30 mil, né? Então, essa imagem toda, meus amigos, o que isso tem de cristão? Né? Não tem absolutamente nada, né? Eu gostaria de compartilhar aqui um pequeno vídeo com vocês, que vai falar um pouquinho mais a respeito disso. Atenção para o top 5 do que o governo diz que fez porque quer o seu voto, mas não fez. 5. Fez a transposição do São Francisco. É mentira. A criação e a entrega de mais de 90% da obra foi feita por governos anteriores. 4. Fez o Pix. É mentira. Até ontem ele nem sabia o que era o Pix. Aliás, servidores do Banco Central dizem que ele até atrapalhou a criação dessa tecnologia. 3. Fez o auxílio de R$600. É mentira. Ele queria auxílio só de R$200 e quem aumentou o valor foi a oposição. 2. Vai manter o auxílio de R$600 no ano que vem. Mais uma mentira. O governo já fez o orçamento de 2023 e adivinha, não tem auxílio de R$600 lá. 1. A maior mentira de todas, acabou com a corrupção.
Essa é mentira deslavada. Integrantes e ex-integrantes, amigos e até familiares do presidente são alvos de investigações e denúncias de corrupção. Ah, Bolsonaro, conta outra. Aliás, não conta não, porque a gente sabe que vai ser mais uma mentira. E você, fique atento e não caia em golpes. Esse governo não tem nada para mostrar e é por isso que mente e inventa. Quai, seu app de vídeos curtos.